Mas uma vez que nós nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo, uma vez que nós recebemos dele a salvação das nossas almas, isso de fato traz paz. Então o Senhor Jesus Cristo, ele mostra aqui aos seus discípulos que eles precisavam então ter essa tranquilidade, essa paz, essa segurança. Depois nós lemos no versículo 2 que ele diz que ele vai preparar o lugar. Quando nós observamos, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou, teria dito, vou preparar-vos lugar. Que revelação da parte do Senhor Jesus. Vou preparar-vos lugar. O Senhor Jesus Cristo, ele queria dizer para os seus discípulos que eles haveriam de ficar longe da sua pessoa por um tempo, mas que em breve eles haveriam de reencontrar-se com o Senhor Jesus. Porque aqueles discípulos que estavam ouvindo o Senhor Jesus haveriam de passar pela morte, haveriam de morrer e subir para a presença do Senhor. E ele disse: olha, em breve nós haveremos de estar juntos de novo. Eu vou adiante, mas vós vão em seguida, em sequência. Vocês vão estar comigo. Vocês não precisam se preocupar como seria então essa comunhão que nós temos aqui nesse momento, nesse tempo que nós estamos juntos. Mas vocês podem saber, podem ter certeza que essa comunhão ela vai perdurar para a eternidade. Pois eu vou preparar o lugar. Nisso o Senhor Jesus também estava apontando para a sua morte na cruz do Calvário. Quando ele, de fato, ele preparou esse caminho. Ele realizou a obra da nossa redenção, morrendo ali na cruz. Vou preparar-vos um lugar. Depois nós observamos, a partir do versículo 3, que ele diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É interessante observar que o ser humano, ele sempre busca a orientação para resolver os seus problemas. E como seria bom se todas as pessoas pensassem em um único problema que ele tem na sua vida, que precisa ser resolvido, que é o pecado. E nós observamos aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele se prontifica para resolver não somente os problemas do ser humano aqui nesta vida, neste mundo, mas também os problemas do ser humano na eternidade. Como seria bom se todas as pessoas entendessem, percebessem o perigo e entendessem que é uma pessoa que tem pecado, que é um pecador e que precisa ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo. E se essas pessoas buscassem nele o refúgio, buscassem nele aquela segurança para a eternidade. Então o Senhor Jesus está atraindo as pessoas para si, apontando para si próprio que Ele é o caminho da eternidade. Ele é aquele que veio preparar, veio buscar e veio, então, conduzir a humanidade para a presença de Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando estava entre a multidão, ali em Mateus capítulo 11, nós vemos que o Senhor Jesus, olhando para as pessoas, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei.
tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então esse convite do Senhor Jesus, Ele está chamando as pessoas para que as pessoas possam segui-lo, possam entrar por esse caminho que é Ele mesmo, em direção à vida eterna. Mas então o que nós queríamos falar nessa noite, e a continuação dos nossos pensamentos nesse livro de João, que estamos pensando lá em Cascavel também, seria então a respeito do caminho. Quando o Senhor Jesus ele faz uma outra revelação que é muito interessante para as pessoas, principalmente para aqueles que creem no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós olhamos aqui a partir do versículo 4, quando ele diz: e vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse o Senhor Jesus. Agora vem uma pergunta dos seus discípulos, quando disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Irmãos, nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas elas estão em busca de achar alguma coisa segura para poder então firmar os seus pés e conduzir as suas vidas em um caminho. Nós podemos observar que as pessoas, na sua procura incessante de achar a solução para os seus problemas, elas firmam os pés em qualquer tipo de caminho. E nós observamos que a maioria delas, elas se perdem pelos caminhos. E elas vão andando em caminhos que a Bíblia não indica, caminhos que o seu fim, diz a palavra de Deus, são caminhos de morte. Eu gostaria de voltar para o livro de Salmo, no primeiro capítulo desse livro, Velho Testamento. Nós temos uma revelação da parte do salmista. No capítulo 1, início desse livro, nós lemos o que o salmista ele fala a respeito desses caminhos. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Observem aqui, esse primeiro versículo, ele está mostrando quais são os caminhos que nós não devemos, que o homem não deve andar, não deve olhar, não deve seguir, não deve ser orientado por esses caminhos. E ele mostra aqui que são vários os caminhos que o homem é chamado a entrar e a prosseguir por ele. E nós, olhando aqui, nós vemos que não anda no conselho dos ímpios. Então, uma das coisas que nós observamos nesta vida, que a pessoa desde pequena, ela vai crescendo e vai sendo orientada a andar no caminho dos ímpios. E esse caminho que os ímpios oferecem são caminhos que levam à morte. E o salmista diz assim, que essa pessoa que desvia desse caminho, ela é uma pessoa bem-aventurada. Mas existe um outro caminho que ele mostra aqui, que o homem não deve se deter nos caminhos dos pecadores. Esse caminho também são caminhos que não só levam à morte,
espiritual, mas a destruição do homem já neste mundo. O homem que